Pessoal, estamos começando mais um programa Partitura pela Local TV, canal 25. Hoje eu recebo o Leonardo Batista, esse grande músico sorocabano, grande arranjador, orquestrador. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Madi? É um prazer. Beleza, obrigado pelo convite, né? Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Legal. Léo, conta pra gente como começou a sua história na música? Com quantos anos você se viu assim, falar, quero ser músico, quero estudar música? Como foi? Bom, a música ela entra na minha vida meio que quase que não uma imposição, assim, mas eu sou de uma família de músicos. Meu pai era músico, maestro, né? Só que ele trabalhava com a parte de banda de música que quase toda cidade antigamente tinha, né? Que a formação de quase todo músico antigamente era banda de música, né? Que era o local onde você aprendia música e onde você desenvolvia esse talento musical. Né? Aqui em Sorocaba mesmo? Não. Eu não sou de Sorocaba, eu moro em Sorocaba já há 25 anos. Sou de João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa, então lá em João Pessoa exatamente. Seu pai já fazia parte da banda? Ele era músico militar, né? E depois que ele se formou, então ele regia bandas de música, né? E eu, aos 7, 8 anos de idade, ele me iniciou na arte da música, né? Assim, eu fui aquilo meio que uma brincadeira. Tipo, vamos comigo, vamos lá. Né? Então, assim, os primeiros passos musicais foi através do meu pai. Através do seu pai. Sim. Seu pai é vivo ainda? Meu pai não é mais vivo, infelizmente. Que pena. E sua mãe também estava por ali, também tocava? Minha mãe não tocava, ela só passeava na minha casa, ninguém tocava, só meu pai e eu. Eu tenho uma irmã, ela também não tocava. Não foi pra música, né? Só eu que segui essa trilha aí. Né? Que legal, que bom pra nós que você seguiu, né? Que legal. Aí, durante um tempo lá em João Pessoa, tal, a partir dos 8 anos, foi e começou a estudar efetivamente mesmo. Primeiro comparecia junto com seu pai, mas efetivamente, tipo, agora eu vou colocar a partitura na frente. E aí, é interessante que assim, desde o início, por meu pai ter essa educação formal de música, eu sempre não era aquilo que a gente chama de música de ouvido, né? Desde cedo eu já aprendi a teoria musical, a ler partitura, tudo. E engraçado que eu não comecei no violão, né? O violão aparece na minha vida já com 16 anos para 17 anos, né? E eu comecei tocando clarinete, eu tocava instrumento de sopro, eu tocava clarinete e saxofone, né? Que legal. Hoje eu não tenho ideia de como tirar um som nisso, né? Não tenho... Abandonou. E abandonei totalmente, né? Porque assim, em algumas etapas da minha vida eu fugi da música, né? Sim, como foi uma coisa meio imposta, digamos assim, né? Era aquilo meio formal, era uma educação muito rígida, né? Pro meu pai ser militar, era aquela educação mais rígida. Então eu queria fugir daquilo. E o filho homem, né? Exatamente. Tem que estudar comigo. E eu tinha que meio que dar o exemplo, porque não era só eu de criança nessa banda, tinham outras crianças também, e eu tinha que dar o exemplo, porque eu era o filho do maestro, eu não podia pisar na bola, né? Como é que o meu filho vai dar um mau exemplo para os outros. Então eu fugi um pouco na adolescência, 14, 15 anos, eu abandonei e eu fui seguir outra carreira, eu fui estudar, fui fazer escola técnica, né? E aí eu fui tentar seguir outra carreira. E aí é quando surge o violão. Meu pai vendo que eu não queria mais saber nada de música, ele falou, vou comprar um violão, né? Interessante que o violão ele falou que ele ia comprar para ele, né? Ele levou o violão e começou a mostrar o violão para mim, ele tocava um pouco, fazia alguns acordes, aí mostrou o violão. E como eu já lia partitura, a gente começou a comprar algumas partituras de violão. E eu comecei ali tentando decifrar aquelas partituras, né, de violão. E foi assim que eu comecei com o violão. Em seguida eu comecei a tocar violão popular, mexer com alguma coisa de violão popular, através daquelas revistinhas antigas. Mas espontaneamente, né? Espontaneamente, aí era uma coisa mais tranquila. Super leve. Exatamente, eu tocava quando eu queria, né? Então era assim, era uma coisa mais, era um hobby, digamos assim. E aí quando eu terminei esse curso técnico, né, em edificações, imagina, eu engenheiro, né? E aí eu abandonei novamente, voltei, e aí eu fui estudar violão, entrei no conservatório para estudar de verdade. Eu falei, não, vou estudar, não vou ficar tocando de ouvido, né, enfim. E aí foi que realmente eu comecei a estudar o violão, mas aí eu já tinha 18 anos, mais ou menos, quando eu fui estudar o violão formalmente, né? Sei, mas você percebe, dá para perceber nitidamente, né, que a coisa, quando ela é muito imposta, não deu certo. Mas depois, quando foi uma coisa natural, mais tranquilo, exatamente. Quando você teve realmente vontade, já estava mais maduro um pouco, né?
você teve vontade de estudar, você pegou o violão. Exatamente, foi lá tocar. E foi tocar. E aí era uma época que assim, eu comecei a ouvir muita música popular, né? Porque a minha formação inicial era música de banda mesmo, né? Essas coisas, dobrados, valsas, né? E hoje isso me traz muito a memória quando eu escrevo arranjos e tal. Isso foi de uma valia muito grande na minha memória. A memória que ficou, né? A memória não só afetiva, mas a memória musical. Sim. De ouvir valsas, dobrados, choros, enfim, né? Isso me ajuda muito hoje quando eu quero escrever alguma coisa, né? Isso tá na minha mente, né? E aí eu fui tocar música popular um pouco, ouvir. Eu nunca cantei, né? Sempre acompanhava as pessoas, ou instrumentista ou cantor, né? E aí eu tirar aquelas coisas da época, que era tudo, né? Gilberto Gil, Caetano, hoje não toco mais nada, mas enfim. Mas passou pela sua vida isso. Exatamente. Era uma época que era um movimento muito grande, que a gente tinha o pessoal do Nordeste que fazia muito sucesso, Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, então eu curtia aprender essas músicas. Né? Assim, né? Que também fez parte de uma fase da minha vida, né? Que legal, mas é bom que esses choros, as valsas, os dobrados, eles fizeram parte da sua formação. Sim. E influenciaram o seu estilo, né? Exatamente. E aí eu fui estudar violão de verdade, né? E aí também tive uma outra crise assim, existencial e falei, não quero mais violão. Deixa o violão. Aí eu fui fazer faculdade de História, imagina, eu historiador. E aí no segundo ano e meio, terceiro ano, aí definitivamente eu falei não, aí eu mudei para faculdade de música. Aí sim, aí eu falei não, agora vamos levar a coisa a sério, né? E aí eu ingressei na faculdade lá na Paraíba, que até hoje tem a faculdade de música. Na época existiam, eu acho que umas 6, 7 faculdades de música no Brasil. E era legal porque a gente lá tinha um contato com muita gente de todas as partes do Brasil, né? Tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente do Pará, tinha gente de Brasília. Então na minha sala de faculdade, eu tive contato com gente de tudo que é parte do Brasil. Né? Que legal. E as pessoas iam para lá porque era uma das únicos lugares que tinham o curso de música. Né? Sim. E nisso foi quando eu conheci uma pessoa aqui de Sorocaba e quando eu terminei o curso, eu já vinha para fazer mestrado na USP. E aí a pessoa falou, não, pô, mora em Sorocaba, porque em Sorocaba eu também já tocava música popular, contrabaixo também, né? Falou, tem um conservatório em Tatuí, você mora em Sorocaba, é perto de São Paulo, é perto, e assim eu vim já tá ali naquele eixo. Exatamente, e assim eu vim parar aqui na década de 90, né? 91, 92, mais. Que legal. Léo, vou interromper você um pouquinho só pra gente fazer um intervalo e a gente já volta pra... A história tá muito boa, legal. Muito interessante. Pessoal, um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Leonardo Batista para vocês. O Posto Ipiranga, da Avenida Comendador Pereira Inácio, tem uma linha completa de produtos, pensando sempre no que é melhor para você e seu carro. Os combustíveis com a garantia Ipiranga, serviços de troca de óleo, conveniência e toda a cortesia que você merece. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV, canal 25. Hoje eu recebo o Leonardo Batista, que está nos contando a trajetória musical dele, a trajetória de vida, que está muito interessante. Léo, você estava falando que na década de 90 você se formou e veio para cá para fazer especialização, é isso? Isso. E aí eu morei em Sorocaba, vim morar em Sorocaba, e aí eu estudava na USP como professor de violão. Foi o quê? O comecinho de 90, é isso? Isso, 92, meados de 92, né? Assim que eu vim para aqui, eu já tive contato com esse professor, já comecei a ter aula com ele. No mesmo mês, um mês depois, eu já fui pro Festival de Campos do Jordão participar, e aí já fui me enturmando, aí já entrei em Tatuí, comecei a conhecer o pessoal de lá, estudei um pouco. Já se integrou totalmente. Estudei um pouco de contrabaixo, de música popular, mas na época não era muito o meu foco, né?
E eu continuava indo para São Paulo. E aí eu tive eu tocava muito, estudava muito, né? E eu tive um problema de tendinite na mão e isso me fez de tanto tocar, né? E aí eu passei por um tratamento e isso me fez tirar essa ideia de ser performance, né? De tocar. Como eu sempre gostei muito de arranjo, de regência, né? E na época eu fiz a faculdade de violão, por lá não ter faculdade de composição e regência, né? Eu aproveitei o embalo e comecei a estudar arranjo, composição e regência, né? E aí foi essa transição que eu fiz no violão. Hoje eu toco em aulas, né? Para dar aula, assim, não sou mais o que a gente chama de performance. Só para mostrar, né? Exatamente, né? Entendeu? E aí foi essa minha transição do instrumento para trabalhar com arranjo. Com arranjo, orquestração e tal. Que legal. Ô, Léo, vou pedir para você tocar alguma coisa pra gente então, pode ser? Vamos lá. Legal, muito legal, Léo. Uma pequena... Isso você usa nas aulas, esse tipo de música você usa nas aulas como exemplo para os alunos. Né? E um pouco também, basicamente o que eu dou aula hoje é do que a gente chama de violão erudito, né? O violão clássico, né? Basicamente, né? E isso aqui também eu acabo, como o nosso trabalho lá na Fundec é voltado para música erudita, e o violão ele não pode deixar de ter esse lado também de música popular, né? Então a gente trabalha além da música erudita, eu também desenvolvo um pouco esse trabalho, principalmente voltado para o choro, né? Com os alunos, né? Desse outro tipo de música também. Ah, legal. Hoje em dia você trabalha, você é professor da Fundec, é isso? Isso, desde 2001, tá? Que eu trabalho na Fundec. Inicialmente eu comecei como professor de violão, né? Uhum. E com o passar do tempo, eu passei para dar aulas também da parte teórica, né? Aula de história da música, aula de harmonia, aula de teoria musical, percepção, que isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Até mais que talvez até mesmo o violão hoje, né? É uma coisa que eu me dedico mais, né? Tá. Essa época que você teve esse problema de tendinite e tal, foi mais pro final da década de 90, então? Isso, exato. Foi logo quando eu vim para Sorocaba, 1 ano, 2 anos depois. Aí, em seguida já conheceu a Fundec? Isso, em seguida eu conheci a Fundec, mas antes eu trabalhei no Conservatório de Piedade também. Ah, tá. E no Conservatório de Alumínio, que foi recente. Sim, tem uma galera que exatamente. deu aula ali. E estava sendo recém-fundado e eu fui uma das pessoas que estavam lá no começo, né? E só depois é que eu vim para a Fundec. Legal, mas a Fundec hoje em dia te acolheu tanto, né? Sim, assim, a Fundec foi um campo para mim muito, muito bom, porque assim, eu fui desenvolvendo esse trabalho também, não só de músico, né, como de arranjador, não só de músico performance, né. Já há quase 15 anos lá. Exatamente, já há quase 15 anos lá. E lá eu comecei a desenvolver meus projetos, que foram os projetos que eu comecei a estudar, né, que eu estudei na Unicamp, fiz umas matérias de mestrado lá voltado para arranjo, né. Estudei arranjo também para Big Band, para outras formações para orquestra, e aí eu tive a oportunidade de começar a empregar esse tipo de conhecimento na própria Fundec, graças à Orquestra Sinfônica, enfim, os outros grupos, né? Que legal, hoje em dia a gente conhece você pelo Léo da Fundec. Exatamente. Liga pro Léo da Fundec, o Léo da Fundec. E aí, assim, esse trabalho foi desenvolvendo não só na parte de música erudita, né, que sempre, assim, eu sempre tive
tive a vontade de fazer aqui o mesmo trabalho que é feito com a Jazz Sinfônica, claro que numa escala menor. A Jazz Sinfônica é no estado, né? A gente não tem as mesmas condições, né? Mas sempre que possa a gente está fazendo. Inclusive fizemos já algum trabalho junto, né? Sim, do Rock Sinfônico, né? Que foi muito legal. Que foi isso foi um projeto que a gente começou em 2005, que o primeiro a gente chamou de Rock Sinfônico, né? Então nós tivemos a participação de uma banda de rock da cidade, né, formada por alguns músicos da cidade. Na época o Johnny Clare era o maestro ainda, né? Exatamente. Era o pessoal que era a banda Coliseu. Coliseu, que era o João Leopoldo, o Evandro no baixo. Exatamente. E aí o que nós fizemos? Nós escolhemos um repertório que, digamos, os clássicos do rock, né? Então tinha The Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd. E o que eu fiz? Eu dei uma roupagem de música sinfônica para essas músicas, com a banda tocando. Então isso foi um sucesso enorme, foi o primeiro da cidade, né? Assim, foi enorme o sucesso, né? Depois houveram outras, né? Outras edições. Que você produziu também, né? Sim, né? Sherwood, né? Tomei a liberdade, roubei a ideia e fiz com o Billy Sherwood do Yes. Que foi uma maravilha, né? Foi um projeto muito legal, né? Que legal, que bom. E nessa mesma época eu comecei a trabalhar com esses arranjos para sinfônica e eu criei a Big Band Fundec, que era um outro sonho, né? Assim, a gente aqui na cidade a gente não tinha uma Big Band. E a Big Band é uma coisa que faz parte também do meu imaginário junto com a banda lá atrás, né? Tá. Porque assim, meu pai ele foi contemporâneo do Severino Araújo, da Orquestra Tabajara, né? Eles eram conhecidos, eles chegaram a tocar muito novos na mesma banda, né? Que, assim, tá, Léo, desculpa, eu vou só chamar o intervalo. Desculpa interromper, a gente vai chamar o intervalo rapidinho para você continuar, tá muito legal. Pessoal, intervalo rapidinho, a gente já volta. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália, em frente ao Extra. Telefone 3359-7800. Conheça uma construtora diferente, com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta. Soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A Construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão. A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhecem na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase 2 décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão, sempre dentro do prazo. Se é da Construtora Planeta, você já sabe, é perfeito. Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV, canal 25. A conversa tá ótima aqui com o Léo, tive que interromper ele. Mas, Léo, você estava falando sobre a Jazz Sinfônica, né? Isso, da ideia do projeto do Rock Sinfônico, tudo que era baseado nisso aí, né? E em seguida eu criei também nessa expectativa de juntar a Orquestra Sinfônica, criei a Big Band, que chama Big Band Fundec, Big né? Band. Que em 2005 foi criada através de um projeto meu. Da influência do seu pai e tal. Isso, aquela lembrança que eu tinha antigamente todos os bailes, assim, dos grandes clubes, aqui mesmo em Sorocaba, depois eu fiquei sabendo, existiam muitas orquestras, né, que tocavam, animavam esses bailes, né? Que eram Big Bands, na realidade, né? E aí eu formatei esse projeto e a gente começou em 2005, fizemos de 2005 a 2008, né, tocando só jazz e música popular brasileira. E aí foi um momento que eu desenvolvi os meus arranjos, isso que eu estudava
na teoria, desenvolver os arranjos. E teve o grande lance também nosso, era assim, era a gente trazer alguns arranjos antigos e alguns arranjadores antigos. E como eu tinha contato com alguns arranjadores de Tatuí, alguns alunos, né, eu comecei a tocar esses arranjos também, né, porque o pessoal só escreve e não é muito comum, né. E aí o projeto era esse. O projeto até hoje, ele vive ainda, né, a gente toca com esse projeto. Ele parou em 2008 e voltamos o ano passado, né. E aí, do ano passado para cá, eu tenho convidado algumas pessoas. Convidei o ano passado a Carol Bezerra, que é uma cantora de São Paulo, cantora de musical, fizemos aqui. Esse ano fizemos um show com muito sucesso com o Hugo Rafael, né, cantando. E aí a gente vai sempre juntando as pessoas aqui de Sorocaba nesse projeto aí, né. Que legal, legal. E na orquestra da Fundec mesmo, aí você trabalha junto também ou você auxilia o maestro? Ou essa parte você não está presente? Não, nessa parte eu não estou presente. Eu só trabalho junto à orquestra quando são esses projetos paralelos, esses projetos especiais, né? Como rock sinfônico, pop sinfônico, aí sim, aí é que eu entro e aí escrevo os arranjos e acompanho toda a parte de ensaio, né? Que é um trabalhão, hein? Do orquestrador, exatamente. Que é não só escrever, você está acompanhando ali e junto com o maestro fazer com que os músicos toquem aquilo que você imaginou, tirem aquela sonoridade que você imaginou para o arranjo, né, para a orquestração. Né? Quer dizer, então você está trabalhando diretamente com a orquestra, né? Quando tem esses projetos, sim, trabalho direto com eles. Que são quantos músicos hoje em dia na orquestra? Hoje são cerca de 40, 50 músicos, mais ou menos. É um bom número? É um bom número, né? Poderia ser um pouco maior, mas para a nossa estrutura é um bom número. É um bom número. Normalmente uma orquestra... Sim. Normalmente depende muito do tipo de orquestra, por exemplo. A gente fala que isso é uma orquestra do período clássico, pelo tamanho dela, pela conformidade dela, né? As orquestras maiores, que são as orquestras do período romântico, você já tem 80 músicos, aí você vai ter 16 primeiros violinos, 16 segundos, 10 violas, 10 violoncelos, 8 contrabaixos, né? E você já tem uma orquestra maior, que são as obras do período romântico para frente, né? Que coisa interessante, né, Léo? Cada músico tem a sua função ali, juntar tudo isso, 80 pessoas tocando juntas. Exatamente, né? É duro e assim, você tem que... trabalhão, hein? Tem muito jogo de cintura, né? Você presenciou isso aí, você viu... Porque o músico, eu presenciei pouco, né? Tava ali, me intrometi lá, a gente fez, inclusive... Fui muito bem recebido, a ideia foi muito bem recebida. Na época o Maurício Trindade me chamou. Na verdade a ideia foi do Maurício Trindade, ele me chamou e a gente foi até lá. E quer dizer, o resultado foi muito legal, muito satisfatório. Mas eu imagino, tiro o chapéu para vocês, porque administrar tudo isso, o músico tá ali tocando, mas naquele dia ele não tá muito bem, o outro tá com um probleminha aqui, o outro acolá. E você conseguir harmonizar tudo isso é uma coisa muito, imagino que seja uma coisa muito difícil. Às vezes a gente vai tocar com mais 3 músicos, já é difícil. E assim, difícil porque você, além de tudo, você tem que meio lidar com os egos, né? O músico é uma pessoa, né, que o ego é inflado, então você tem que lidar com aquilo tudo em prol do resultado que você imaginou na hora que você escreve, que você arranja aquilo lá, né? Em prol da arte mesmo. Da arte mesmo, né? Exatamente. Deixa a sua pessoa ali de lado, agora você é representando a arte, né? Exatamente. É o que eu sempre falo não só para aqui, para Fundec, para os outros lugares também onde eu trabalho. Quando eu faço esse trabalho, eu falo, olha, não é porque a música popular tem um menor valor do que a música erudita, né? Não é que você vai tocar isso porque a música erudita você toca com mais afinco, a música popular você toca relaxado. Não, você tem que tocar com o mesmo nível de comprometimento. É música. Para mim existem 2 tipos de música, a bem feita e a mal feita. Independente se é música erudita, música popular. Eu não tenho esse... Se você não gosta muito, faça com que ela seja boa, né? Faça com que seja boa, porque é o trabalho, né? O teu trabalho. Descubra mais, sim. Ela tem mais para te oferecer, claro. Que uma torcida de nariz, né? Exatamente. A música que a gente chama erudita hoje já foi popular na sua época. Olha que interessante, um belo comentário. Vamos cantar uma? Vamos fazer uma. Vamos fazer aquela, Wave? Vamos fazer aquela, vamos lá. Vou te contar, meus olhos já não podem ver
coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é ponto que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra lhe dar. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Bem de mansinho a brisa e me diz que é impossível ser feliz sozinho. Beleza, Léo. Léo, foi um prazer receber você aqui. O tempo foi curto para nós. Eu sei que você tem tanta história ainda para contar, muitas coisas interessantes. Mesmo assim, eu agradeço a sua presença. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E vamos combinar para você voltar, que tem muito mais coisa para contar, certeza, né? Com certeza. Léo, obrigado. E obrigado pelo papel que você desempenha na música sorocabana, na Fundec em especial, né? Obrigado ao pessoal da Fundec por ceder gentilmente a presença desse grande maestro, desse grande arranjador, orquestrador e, acima de tudo, esse grande músico, essa grande pessoa que veio nos presentear hoje aqui. Léo, vou pedir para você fazer mais um trechinho de alguma coisa para a gente encerrar o programa, pode ser? Um trechinho de alguma coisa aqui. Isso.